Obrigado por assistir nosso vídeo. Se gostar, considere compartilhar com seus amigos. A segunda viagem de Colombo foi um empreendimento sem precedentes, planejado com rigor e entusiasmo pela coroa espanhola. Ao contrário da primeira expedição, que partira com apenas 3 navios, agora a frota era composta por 17 embarcações, incluindo naus, caravelas e bergantins. O objetivo era claro: não apenas explorar, mas colonizar e consolidar a presença espanhola nas terras recém-descobertas. O planejamento envolveu meses de negociações, recrutamento e preparação de suprimentos, refletindo a importância estratégica da missão para a Espanha. O financiamento da segunda viagem ficou a cargo da coroa espanhola, que investiu recursos consideráveis no projeto. Isabel de Castela, especialmente, empenhou-se pessoalmente, convencida do potencial das novas terras para enriquecer o reino e expandir a fé cristã. Além dos fundos reais, comerciantes e nobres espanhóis também contribuíram, atraídos pela promessa de lucros e títulos de nobreza nas futuras colônias. O investimento era alto, mas a expectativa de retorno era ainda maior, alimentando o clima de otimismo e ambição. A composição da expedição refletia a nova fase do projeto. Entre os cerca de 200 homens estavam soldados, artesãos, agricultores, médicos, religiosos, nobres e até alguns condenados em busca de redenção. O objetivo era criar uma sociedade completa no Novo Mundo, capaz de se autossustentar e expandir a influência espanhola. Entre os religiosos, destacavam-se frades franciscanos e dominicanos, encarregados de evangelizar os indígenas e estabelecer as primeiras missões cristãs nas Américas. O comando da frota foi cuidadosamente distribuído entre capitães experientes e de confiança da coroa. Colombo, como almirante do Mar Oceano, liderava a expedição, mas contava com o apoio de navegadores renomados, como Juan de la Cosa, cartógrafo e capitão da nau Marigalante, e Alonso de Ojeda, jovem e destemido explorador. Outros capitães, como Pedro de Margarite e Diego Colón, irmão de Colombo, também desempenharam papéis importantes, cada um responsável por uma embarcação e por missões específicas durante a viagem. O planejamento logístico foi minucioso. Os navios foram abastecidos com sementes, mudas de plantas, animais domésticos, ferramentas agrícolas, armas, pólvora, roupas, remédios e uma grande variedade de suprimentos. A intenção era garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das futuras colônias, evitando a dependência total da metrópole. Além disso, foram levados presentes para os indígenas, como miçangas, espelhos e tecidos, visando facilitar as relações e as trocas comerciais com os povos locais. A expedição partiu do porto de Cádiz, em 25 de setembro de 1493, sob grande expectativa. A multidão que se aglomerou para assistir à partida refletia o clima de esperança e curiosidade que tomava conta da Espanha. Colombo, ciente da responsabilidade que carregava, fez questão de registrar em seu diário cada detalhe da preparação e da viagem, determinado a documentar o sucesso da missão e garantir seu prestígio junto à coroa e à posteridade. Durante a travessia, a frota manteve-se unida, beneficiando-se da experiência adquirida na primeira viagem. Colombo orientou-se pelos ventos alísios, repetindo a rota até as Ilhas Canárias antes de lançar-se ao Atlântico aberto. A disciplina a bordo era rigorosa, com turnos de trabalho, orações diárias e reuniões frequentes entre os capitães para discutir o progresso da viagem. O clima era de cooperação, mas também de competição, pois muitos buscavam glória e recompensas nas novas terras. A chegada ao Caribe, em novembro de 1493, foi marcada por descobertas sucessivas. A frota explorou ilhas como Dominica, Guadalupe e Porto Rico, antes de seguir para a Hispaniola.
Em cada parada, Colombo ordenava o reconhecimento do território, o contato com os indígenas e a coleta de informações sobre recursos naturais. Os relatos enviados à Espanha destacavam a fertilidade do solo, a abundância de água e a diversidade de plantas e animais, reforçando a imagem de um paraíso pronto para ser colonizado. Entre os participantes da expedição, destacavam-se figuras que mais tarde se tornariam célebres na história da conquista americana. Alonso de Ojeda, por exemplo, demonstrou coragem e habilidade em missões de reconhecimento e combate. Juan de la Cosa, além de capitão, produziu mapas detalhados das novas terras, contribuindo para o avanço da cartografia europeia. Os religiosos, liderados por Bernardo Buil, celebraram as primeiras missas e iniciaram a catequese dos indígenas, lançando as bases da presença cristã no continente. A segunda viagem de Colombo marcou o início efetivo da colonização espanhola nas Américas. O planejamento cuidadoso, a diversidade dos participantes e o apoio da coroa garantiram o sucesso inicial da missão, mas também trouxeram novos desafios. A convivência entre espanhóis e indígenas, as dificuldades de adaptação e as disputas internas logo revelariam a complexidade do empreendimento. Ainda assim, a expedição consolidou o papel de Colombo como pioneiro e abriu caminho para a expansão europeia no Novo Mundo. Ao chegar à Hispaniola, Colombo e sua frota encontraram o forte de La Navidad destruído, resultado de conflitos entre os espanhóis deixados ali e os taínos locais. O choque foi grande. A maioria dos homens estava morta e os sobreviventes haviam desaparecido. Colombo percebeu que a convivência pacífica seria mais difícil do que imaginava. Decidiu então fundar um novo assentamento, mais ao leste, batizando-o de La Isabela, em homenagem à rainha de Castela, símbolo da esperança de um novo começo. A construção de La Isabela foi um feito inédito. Pela primeira vez, europeus erguiam casas de pedra e madeira, armazéns, uma igreja e até um hospital em solo americano. O trabalho era árduo, exigindo esforço coletivo e adaptação ao clima tropical, às chuvas intensas e à vegetação densa. Os colonos enfrentaram doenças desconhecidas, como febres e disenterias, agravadas pela falta de alimentos frescos e pela água de má qualidade. Muitos adoeceram e morreram nos primeiros meses, minando o moral da comunidade. A administração de La Isabela ficou sob responsabilidade direta de Colombo, que nomeou oficiais para organizar a vida cotidiana, distribuir tarefas e manter a ordem. Havia soldados para a defesa, artesãos para a construção, agricultores para o cultivo das primeiras roças e religiosos para a catequese dos indígenas. A convivência entre pessoas de origens tão diversas gerou tensões e disputas por poder, cargos e privilégios, tornando a liderança de Colombo cada vez mais desafiadora. A busca por ouro continuava sendo prioridade. Colombo organizou expedições ao interior da ilha, guiadas por informações dos taínos em busca de jazidas e rios auríferos. Os resultados, porém, foram decepcionantes. O ouro era escasso e difícil de extrair. A frustração cresceu entre os colonos, que esperavam riquezas fáceis e rápidas. Muitos começaram a questionar as promessas de Colombo e a reclamar das condições de vida, alimentando um clima de insatisfação e desconfiança. As relações com os taínos, inicialmente cordiais, deterioraram-se rapidamente. A imposição de tributos, o trabalho forçado e os abusos cometidos por alguns espanhóis provocaram revoltas e fugas. Colombo respondeu com expedições punitivas, capturando líderes indígenas e exigindo submissão. O ciclo de violência e represálias marcou o início de um processo de conquista brutal, que teria consequências devastadoras para as populações nativas. O sonho de convivência pacífica dava lugar à dura realidade da colonização. Os religiosos desempenharam um papel ambíguo nesse contexto. Enquanto alguns, como Bernardo Buil, tentavam proteger os indígenas e promover a catequese pacífica, outros apoiavam as medidas repressivas, justificando-as como necessárias para a conversão e o domínio espanhol. O debate sobre o tratamento dos nativos dividiu a comunidade.
antecipando as grandes discussões éticas e políticas que marcariam a colonização das Américas nos séculos seguintes. A escassez de alimentos tornou-se um problema crônico. As sementes trazidas da Espanha nem sempre se adaptavam ao solo e ao clima caribenho, e a caça e a pesca não eram suficientes para alimentar todos. A fome e as doenças dizimaram parte da população de La Isabela, obrigando Colombo a enviar navios de volta à Espanha em busca de suprimentos e reforços. As cartas enviadas à coroa relatavam as dificuldades, mas também destacavam o potencial das novas terras, na esperança de manter o apoio real. Internamente, a colônia era marcada por disputas e intrigas. Oficiais e nobres competiam por cargos e privilégios, enquanto soldados e colonos comuns reclamavam das condições de vida e da liderança de Colombo. Acusações de autoritarismo, favoritismo e má administração começaram a circular, minando a autoridade do almirante. Colombo, pressionado por todos os lados, tentava manter a ordem e justificar suas decisões, mas sua posição tornava-se cada vez mais frágil. Apesar das adversidades, Colombo não desistiu de seu projeto. Continuou organizando expedições de reconhecimento, fundando pequenos povoados e tentando estabelecer rotas comerciais com outras ilhas do Caribe. A cada novo desafio, buscava soluções criativas, recorrendo à experiência dos capitães e ao apoio dos religiosos. Sua determinação era alimentada pela convicção de que estava cumprindo uma missão histórica, abrindo caminho para a expansão da fé cristã e do Império Espanhol. O impacto da colonização foi imediato e profundo. As populações indígenas sofreram com doenças trazidas pelos europeus, trabalho forçado e violência. A paisagem da ilha começou a se transformar com a introdução de novas plantas, animais e técnicas agrícolas. La Isabela, apesar de seus problemas, tornou-se símbolo do início da presença europeia permanente nas Américas. O sonho de Colombo de criar um novo mundo estava em curso, mas os custos humanos e sociais logo se revelariam imensos. Em busca de alternativas para a crise em La Isabela, Colombo organizou expedições de reconhecimento por toda a ilha de Hispaniola. Uma dessas expedições, liderada por Alonso de Ojeda, percorreu o interior em busca de ouro e de novas aldeias indígenas. Ojeda era conhecido por sua coragem e ousadia, mas também por sua dureza no trato com os nativos. Durante essas incursões, os espanhóis descobriram pequenos depósitos auríferos em rios, o que renovou temporariamente as esperanças de riqueza fácil, embora a extração fosse trabalhosa e limitada. Uma curiosidade marcante dessas expedições foi o uso de cães de guerra trazidos da Espanha para intimidar e capturar indígenas rebeldes. Os cães, treinados para atacar, tornaram-se símbolo do poderio espanhol e do terror imposto às populações locais. Relatos da época descrevem o espanto dos taínos diante desses animais desconhecidos, que eram usados tanto em batalhas quanto em caçadas. O uso de cães de guerra seria repetido em outras regiões da América, tornando-se uma das marcas da conquista. Em paralelo às buscas por ouro, Colombo incentivou a exploração de outras ilhas do Caribe. Pequenas expedições partiram de La Isabela para Cuba, Jamaica e Porto Rico, mapeando a costa, estabelecendo contatos com diferentes povos indígenas e coletando informações sobre recursos naturais. Nessas viagens, os espanhóis encontraram novas culturas, línguas e costumes, ampliando o conhecimento europeu sobre a diversidade do Novo Mundo. Os mapas produzidos por Juan de la Cosa tornaram-se referência para futuras navegações. A convivência entre espanhóis e indígenas era marcada por trocas culturais, mas também por choques violentos. Os taínos, por exemplo, ensinavam técnicas de cultivo de mandioca e pesca com redes, enquanto os espanhóis introduziam o uso do ferro, do cavalo e de novas plantas. No entanto, a imposição de tributos e o trabalho forçado geravam ressentimento. Muitos indígenas fugiam para regiões remotas, organizando focos de resistência que dificultavam o controle espanhol sobre a ilha. Um evento curioso foi a introdução do açúcar nas Antilhas. Colombo trouxe mudas de cana-de-açúcar das Ilhas Canárias,
acreditando que o clima caribenho seria ideal para o cultivo. A experiência foi bem-sucedida e, nas décadas seguintes, o açúcar se tornaria uma das principais riquezas da região, mudando para sempre a economia e a paisagem das ilhas. O início das plantações de açúcar também está ligado ao surgimento do tráfico de escravos africanos, que seria intensificado nos séculos seguintes. Em 1494, Colombo decidiu explorar o interior de Cuba, convencido de que ali encontraria o continente asiático. Organizou uma expedição por terra, liderada por Diego Velázquez, que percorreu centenas de quilômetros pela costa e pelo interior da ilha. Os relatos descrevem paisagens exuberantes, rios caudalosos e aldeias populosas, mas nenhuma cidade rica ou sinais do império do Grande Khan, como Colombo esperava. A decepção foi grande, mas a expedição contribuiu para o mapeamento detalhado da região. A administração de La Isabela tornou-se cada vez mais difícil. As disputas entre oficiais, a insatisfação dos colonos e as denúncias de abusos chegaram à Espanha, levando os reis católicos a enviar inspetores para investigar a situação. Um dos enviados, Juan Aguado, chegou em 1495 e ouviu queixas de todos os lados. Colombo tentou justificar suas decisões, mas a pressão aumentava. Esse episódio marca o início do declínio do prestígio de Colombo como governador, embora ele ainda mantivesse o apoio real. Outro fato marcante foi a primeira rebelião de colonos espanhóis nas Américas. Insatisfeitos com a falta de ouro, as condições de vida e o autoritarismo de Colombo, alguns oficiais e soldados organizaram um motim, exigindo mudanças na administração e mais liberdade para explorar e negociar com os indígenas. Colombo reprimiu a rebelião com firmeza, mas o episódio revelou a fragilidade da colônia e a dificuldade de manter a ordem em um ambiente tão hostil e distante da metrópole. Em meio a tantas dificuldades, Colombo continuava a enviar navios para a Espanha, carregados de pequenas quantidades de ouro, amostras de plantas, animais exóticos e relatos detalhados sobre as novas terras. Entre as curiosidades enviadas estavam papagaios coloridos, algodão, tabaco e até indígenas, apresentados como prova da riqueza e da diversidade do Novo Mundo. Esses presentes causavam fascínio na corte espanhola e ajudavam a manter o interesse e o apoio dos reis católicos. No final de 1495, Colombo decidiu retornar temporariamente à Espanha para defender sua administração e buscar novos recursos. Deixou seu irmão Bartolomeu Colombo como governador interino de Hispaniola, encarregado de manter a ordem e dar continuidade à colonização. A viagem de volta foi marcada por tempestades e dificuldades, mas Colombo chegou a Sevilha em 1496, pronto para relatar pessoalmente aos monarcas os desafios e conquistas de sua segunda viagem. O futuro da colonização americana estava em jogo.